Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior é advogado trabalhista patronal, sócio fundador do escritório Gomes Coelho e Bordim Advogados Associados, com ênfase em direito individual e direito coletivo do trabalho. Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior é também mestre em direito pelo Centro Universitário Curitiba, a Faculdade Unicuritiba, e também professor de Direito do Trabalho do curso de Direito e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a nossa conhecida PUC Paraná. E também no Legal Law Master, da Estação Business School, EBS, e no Legal Law Master, Direito Empresarial Aplicado, das Faculdades da Indústria, FIEP, Paraná, em convênio com a Steinbeis University de Berlim. Então, tenho a honra e a satisfação de convidar Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior para que aqui compareça para fazer a sua exposição. Quero deixar claro que aqui é um foro de empresários onde se debatem ideias. Fosse aqui algo parecido com uma assembleia sindical, eu já começaria errando o nome do presidente e eu chamaria de Antônio Explorador. Mas aqui é Expolador. Eu sou tão velho que se dizia no meu tempo que o Brasil Freud explica. Presentemente, Brasil a fraude explica. Isso me preocupa. Venho aqui subvertendo a boa ordem. Fosse aqui um bom jantar, eu nunca vi começar a jantar pelo cafezinho. Vocês viram o presidente apresentando o couvert e saltaram o primeiro prato, o segundo prato, de excelente qualidade, e começam, então, a ouvir o cafezinho, que é a parte final da exposição, que é o tamanho que eu tenho e mereço. Honrado, gostaria de falar sobre a terceirização, usando uma palavra pecaminosa nos últimos anos no Brasil, chamado mercado, e também falar da terceirização do ponto de vista da lei e da terceirização do ponto de vista judiciário. Mas, antes de nós adentrarmos no que nos junta aqui, eu gostaria de fazer uma pequena meditação. Que país temos? Como estamos em ano eleitoral, mês de segundo turno, é um país maravilhoso. Seja contado por um lado, seja contado por outro. Mas nós vamos envelhecendo e vamos ficando mais críticos. E o Brasil que temos é exatamente o que eu vou mostrar aos senhores. Eu quero trazer aos senhores dados do Instituto de Desenvolvimento e Gerenciamento da Suíça, que é um órgão autônomo infenso à interferência governamental, e ele cataloga o desempenho das 60 melhores economias do planeta. E também averigua as condições econômicas, sociais, os governos e os empreendedores desses países. Lembrando sempre que o Brasil está como a 7ª economia do universo, ele tem a 5ª maior população do universo, porque eu não acredito em vida extraterrena, e o Brasil tem indicadores de desenvolvimento humano absolutamente desprezíveis. Mas vamos nos ater só a setor público e setor privado, a ótica desse instituto, que, volto a dizer, é autônomo e infenso a pressões políticas. Indicadores. Eficiência do setor privado, estamos no 46º lugar dentre 60 países. O desempenho econômico, 43º lugar. A nossa infraestrutura, 52º dentre 60, e eficiência do governo, 58º lugar dentre 60.
Em termos de subindicadores ou subfatores, o nosso mercado de trabalho é o 32º, o investimento internacional é o 23º, sempre dentro da métrica de 60 países. A nossa eficiência e produtividade está no olímpico lugar de 59º, de 60, e os nossos preços, 54º, dentre 60. Não é animador o quadro. O nosso histórico, e eu colhi de 2005 até agora, a melhor época 2010, 38º lugar, e no ano de 2014, 54º, dentre 60. Abreviando, nós somos ineficientes e estamos no setor público em 58º, de 60, e no setor privado estamos no 46º lugar, dentre 60. Na média geral de 60, olímpico lugar 54º. É exatamente dentro dessa ambiência que eu gostaria de começar a tratar do tema terceirização. Em pouquíssimas palavras, começou, basicamente, nos Estados Unidos, que, frente à Segunda Guerra Mundial, teve fortíssima demanda industrial, e exatamente a indústria bélica. Há um gostoso livro de Doris Goodwin, Tempos Estranhos, muito estranhos, onde ela conta a saga da família do Roosevelt e também passa analisando a atividade econômica americana. E foi exatamente na Segunda Guerra, em especial, que a indústria americana foi provocada a produzir caminhões, jipes, pneus, aviões, e a indústria não dava conta disso. E o que se inventou, então? Uma forma de produção compartilhada entre 1, 2, 3, 4, 5 produtores, e, ao fim e ao cabo, se montava. No Brasil, e trouxe de propósito a foto, porque nós vamos sempre nos desapegando da história. A Volkswagen foi a primeira indústria. Não é verdade. A primeira indústria está ali, 1956, a Romy Zeta. Os mais velhos lembram desse carrinho. E ele foi feito na cidade de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste. Em 1956, começa, então, a indústria de automóveis. Essa é a pequena história da terceirização como alguma atividade de conteúdo econômico. Precisamos saber o que a palavra significa. E vamos ao dicionário. E o Michaelis diz que isso é um neologismo, e ele diz o que representa os sinais. Ato ou efeito de terceirizar, delegar a trabalhadores não pertencentes ao quadro de funcionários de uma empresa, funções exercidas anteriormente por empregados dessa empresa. É o que está no dicionário. Pouco. Para a administração, terceirização é um processo de gestão. Grifo, processo de gestão, pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros, lembrem-se da indústria bélica americana na Segunda Guerra, com os quais se estabelece uma relação de parceria, algo absolutamente conhecido no mundo empresarial, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua. Linguagem, conceito de administração, e para a economia. Robortella, um advogado paulista, tem uma obra ótima sobre o tema, diz que para a economia a terceirização definitivamente incrustou-se num processo econômico, indicando a existência de um terceiro que, com competência, especialidade e qualidade, em condição de parceria, que é aquele conceito da administração, de gestão, presta serviços ou produz bens para a empresa contratante. Rápidas palavras, já sabemos o que o dicionário diz, o que a administração pensa e o que a economia define como terceirização. Já para o direito do trabalho, e o foco exatamente é para o direito do trabalho, o Maurício Godinho
deve ter dado aqui algum problema. O Maurício Godinho diz que a terceirização é uma relação trilateral pela qual um trabalhador contratado por uma empresa presta serviços em favor de uma terceira. Então, nós teríamos uma relação pela qual alguém empregado de uma empresa, que em parceria com outra empresa, vai prestar serviços no sentido seguinte: empresa existe para produzir bens ou serviços. O nosso caríssimo Regis fez uma advertência que nós estaríamos aqui a tratar de locação de mão de obra, onde eu teria uma empresa para colocar aqui na ACP 3, 4, 5 pessoas para o fazimento de tarefas da associação comercial. Estaríamos pensando em contratar uma empresa para executar algum tipo de serviço, produzir algum tipo de bem que fosse interessante para a associação comercial. Dito assim, é uma relação rigorosamente contratual, ela viceja no mercado de forma eloquente. Temos hoje no país 12 milhões de trabalhadores na condição de terceirizados. Se os senhores me perguntarem quantas empresas há no Brasil, confesso que eu não encontro esse dado, acessei o Ministério do Trabalho, fiz alguns contatos, supõe-se que são milhares de empresas, porque milhões são os trabalhadores. É contratual, é um acordo de vontade entre duas empresas, onde tem uma tomadora desse serviço, uma prestadora, e esse serviço deve ser o quê? Especializado, contínuo, em caráter de parceria. É coisa nova? Precisava a Segunda Guerra? Não, lógico que não. O nosso velho Código Civil, que é anterior à Primeira Guerra, ou exatamente no meio da Primeira Guerra, em 1916, já falava de prestação de serviços, já falava de empreitada, já falava de parceria, inclusive na área rural, já falava em trabalho de cooperativa, não exatamente no conceito que nós temos hoje de trabalho cooperado. No âmbito comercial, senhores, imaginem a Volkswagen produzindo milhões de carros e ela própria comercializando os seus carros. Um absurdo, algo absolutamente incompreensível. O que ela faz? Concessões, assistência técnica, tantos podem fazer quanto o mercado queira utilizar. Temos a representação comercial, temos o modelo mais recente de franquia, ou seja, o mundo dinâmico da economia privada conhece a linguagem que eu estou pronunciando. Mas, terceirização. Eu parto do seguinte princípio: chega de Estado. O Estado foi feito para permitir que os particulares procurem a felicidade. O Estado só estorva. Ele sim deve ter cautelas de proteção mínimas, mas, como saiu na capa amarela, nas páginas amarelas da Veja, aquele português, se eu não me recordo, se eu não erro, João Coutinho, disse que em Portugal há lei até para definir que camisa eu deva usar quando a temperatura passar de 40 graus. Ou seja, deixem os particulares executarem as suas vidas. E o Estado ordena dentro de certas limitações. O que diz a Constituição Federal sobre o nosso tema? Diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, para enfrentar esse tema, eu preciso ter essa baliza clara. Que lei faz ou desfaz esse assunto? Há uma outra regra constitucional. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Esse artigo se conecta com a garantia maior de que eu faço ou desfaço segundo o que a lei me permita. Se não há lei, eu posso empreender. E até porque a Constituição diz que eu tenho a liberdade de empreender, salvo se alguma lei prever ou limitar o que eu queira fazer. E aí vem a pergunta: que lei temos para um fato econômico que gera na sociedade desde o século do milênio passado, desde 1956, década de 60, 70, 80, 90, entramos no outro milênio, que lei temos para regular a terceirização? Nenhuma lei. Há um débito legislativo, o que, para quem acabou de dizer que adora a ausência do Estado, digo, seria ótimo que se continuasse assim. Tenta-se regulamentar, porque, efetivamente, esse assunto que envolve milhares de empresas, milhões de trabalhadores, vivem uma notória insegurança jurídica, porque não há lei a regular essa atividade econômica, esse modelo de gestão administrativo, aquela linguagem do dicionário. Há desde 2004, portanto, no segundo ano dos 12 anos do petismo, uma proposta para regulamentar a atividade. Eu não vou aqui, obviamente, esmiuçar a lei, mas eu vou só pensar algumas questões que me parecem prudentes de análise. Esta lei pretende, ou este projeto de lei pretende, desde 2004, regular o contrato de prestação de serviço e as relações de trabalho dele decorrentes. Seria, então, o nosso marco regulatório. Define o que é empresa prestadora de serviços, é uma sociedade empresária destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Voltem, e disse que, como no conceito de gestão, é uma empresa que faz de forma especializada e competente alguma atividade. Para que não paire dúvida em nenhum espírito, não se configura vínculo empregatício, ou seja, não se terá a figura do empregado entre a empresa contratante, a que toma o serviço, e os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços. Uma lei assim já deixaria muito claro que eu posso empreender, uma lei até desnecessária, porque não há nada que me impeça de fazer. A contratante pode ser pessoa física ou jurídica, ficaria vedada a utilização dos trabalhadores em atividades distintas, já passando pela observação do caro Regis, contratou para qual atividade? Para aquela atividade. Então, você não desvirtue essa relação e ocupe esse trabalhador em outra atividade. E aí vem o interessante. O contrato de prestação de serviços pode versar sobre o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à atividade econômica da contratante. Ou seja, pode, sim, esse contrato cogitar de atividades inerentes, acessórias ou complementares. Interessante. A minha empresa pode se estabelecer dentro de outra para a prestação de algum bem ou de algum serviço, ou eu posso me estabelecer no meu local, eu estabeleço a minha empresa numa unidade técnica, num estabelecimento. A lei ciosa diz que é responsabilidade da contratante a proteção desse trabalhador que estará lá empregado por outra empresa em questões de segurança e saúde, porque ele se insere em outro espaço e ele tem que ser protegido como se daquele espaço fosse.
vai um pouco mais além. O contratante pode, e isso os sindicatos fariam com muita facilidade, a exigência, estender benefícios oferecidos aos seus empregados. Mundo real. Qualquer empresa que terceirize e que esteja na cidade industrial em São José dos Pinhais, tem apreço que o terceirizado vá no ônibus que leva o seu trabalhador até a fábrica da Volkswagen e traz para o centro de Curitiba. Qualquer empresa no regime de parceria tem apreço que esse trabalhador terceirizado vá para o restaurante do empregado da Volkswagen e que receba alguns benefícios como se fosse direto. Que mal há nisso? Que fraude há nisso? Do jeito que está, esses indicadores podem levar o magistrado a dizer que aí já há uma submissão desse trabalhador a contratante. Vai longe, atendimento médico, ambulatorial, refeição, tudo que haja nas dependências da contratante. Regime de parceria, franquia para empreender, tem que assegurar o trabalhador. E a lei diz, a empresa contratante é subsidiariamente responsável. Ou seja, se o empregador direto não cumprir com a legislação trabalhista, será penalizado com a responsabilidade subsidiária, que é nada mais do que um retardo para a responsabilização quando o patrimônio da empregadora efetiva não seja o bastante para a reparação de eventual lesão trabalhista. Na ação regressiva, se a contratante perder, ela vai, obviamente, buscar o ressarcimento e há uma penalidade sugerida pela lei. Além do ressarcimento do que a contratante tenha pago, ela ainda vai poder buscar uma indenização já tarifada, que será exatamente o monte que ela despendeu em favor do credor da empregadora na condição de subsidiária. Agora, se quiser quarteirizar, a lei vai logo dizendo, passa a ser solidária. Aí é devedora direta. Não temos lei, temos um fenômeno na economia que emprega 12 milhões de pessoas. O Congresso nunca se preocupou com isso, e nós sabemos por que não se preocupou. Vão dizer que no tempo do Fernando Henrique Cardoso era tudo liberado, e agora vão dizer que tudo é policiado. Agora, esse Congresso, a questão de alguns meses atrás, diz que quem anda de motocicleta, o empregador tem que pagar periculosidade. Qual a importância disso? Com todo respeito. Para a economia como um todo. Com todo respeito. Por que fazer uma emenda constitucional para cuidar do trabalho doméstico? Não vejo importância em ordem de valor. Me parece que seria o caso de o Estado se preocupar em legislar uma situação que viceja na economia com 12 milhões de pessoas empregadas. Coube, então, ao Judiciário Trabalhista, que faz a leitura do que ocorre no dia a dia, interpretar o assunto. Rapidamente, no ano de 1986, 30 anos após chegar a Romizeta ao Brasil, hoje fabricamos BMW em Joinville. E por que foi para Joinville? Eu sei, os senhores sabem. Porque o Estado lá deu boas perspectivas para o capital estrangeiro e porque o sindicalismo lá não é essa quase estupidez que nós temos aqui. Eu não consigo justificar cientificamente porque se paga aqui um PLR de 30 mil reais e no ABC, berço do sindicalismo, para a mesma indústria se paga 6. Então vamos para Joinville. Ou vamos para Pernambuco, a Fiat, ou vai a Mercedes para São Paulo. E as coisas acontecem e ninguém comenta, ficamos no faz de conta. O maior piso salarial do país está aqui. Agora, isso não pode passar desapercebido para quem quer empreender. O TST, depois de milhares de ações, foi objetivo. Contrato de prestação de serviços, legalidade. Tirou trabalho temporário e serviço de vigilância, tudo era ilegal. Os senhores vão ouvir daqui a pouco
um ex-ministro do TST que conviveu na corte, inclusive na fase de transição do pensamento judicial. Ou seja, houve um tempo em que o TST disse, fora desse ambiente do trabalho temporário e do serviço de vigilância, é vínculo direto. E a economia funcionando, e os empregos proliferando, a terceirização indo, e o TST, sem lei, balizando. Princípios, fundamentos, vamos ver. Em 1993, o TST, premido pela realidade, repensou a terceirização e editou uma súmula, 331, que diz: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se vínculo diretamente com o tomador, salvo trabalho temporário. Então, tudo é ilegal quando eu quiser contratar mão de obra de uma empresa para colocá-la dentro da minha empresa. O item 2, o professor e magistrado Gunter falará. E aqui começa, então, uma abertura do TST, sem que eu mude a Constituição, sem que eu tenha lei, o TST foi se adaptando a uma realidade. E o direito serve para isso, regular a realidade. Se não regula antes, regula depois. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, já estava dito, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Ou seja, pode tudo na atividade meio, desde que não haja pessoalidade na prestação de serviço e subordinação. O TST disse que a responsabilidade será subsidiária e, como a Justiça do Trabalho incorporou uma série de afetações, indenizações por morte, por reparações de danos estéticos, danos morais, o TST se emendou em 2011, dizendo que a responsabilidade subsidiária do tomador abrange todas as verbas decorrentes da condenação à vida. Ou seja, se morrer alguém e a empresa não tiver capacidade de fazer o pensionamento, a tomadora é responsável. Que atividade meio, atividade fim? Ninguém sabe. Com todo o respeito, ninguém sabe. O TST, num esforço para legitimar a terceirização, criou atividade meio, atividade fim. Eu trouxe uma definição aos senhores, mas digo que não é efetivamente incontestável meio e fim, porque isso é uma criação judicial que foi se lastrear em conceitos econômicos, em conceitos de administração. Na lei, catalogado o que seja meio e fim, não existe. Quase terminando. Alguns avisos. Não temos lei, temos a realidade, temos o TST. Primeiro aviso, prático. Nunca aceite a empresa, nunca tolere o sindicato patronal, qualquer regra, num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, que cogite proibir a terceirização. Eu conheço redações de convenções coletivas onde o patronato aceitou não terceirizar. E cito casos dos hospitais, metalúrgicas e até algumas atividades comerciais. A que ponto chegamos? Eu tenho a franquia constitucional, não tenho lei que me impeça, e eu, num contrato, espontaneamente digo que não terceirizo. A terceirização existe, ela está balizada por uma súmula, alguns cuidados. Contratem empresas com capacidade e rigidez econômica, financeira, para suportarem demandas. Fixem de modo claro o que vocês estão pretendendo com a terceirização. Que bem querem, que serviço pretendem. E cuidem de pôr no contrato que há sempre um representante dessa empresa, dentro da sua empresa, cuidando dos trabalhadores em relação à efetiva subordinação. Exijam garantias, porque qualquer contrato precisa estar garantido. Seja pela retenção, seja pela concessão de uma fiança, seja pela entrega de um bem real. É comum isso em qualquer contrato.
controlem a documentação dos terceirizados, vejam de vez em quando como está no site do TST, o Cadastro Nacional dos Devedores, só liberem a fatura mediante a prova do cumprimento das obrigações mensais e interajam RHs e jurídicos de prestadora e tomadora. Só porque, enquanto não houver a necessária e inadiável segurança jurídica, são aquelas cautelas mínimas que vão dar um pouco de sossego para as empresas. De minha parte, como ambientação, senhores, é o que eu tinha que dizer. Muito obrigado.